programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá! Nesta edição você acompanha conosco trabalhadores e trabalhadoras em educação e novas agendas de mobilizações e atos públicos. A luta em defesa dos serviços e dos servidores públicos e contra as privatizações continua. Pela anulação da antirreforma trabalhista, trabalhadores se mobilizam. Eles não colocaram ainda a discussão da reforma da Previdência, pelos enfrentamentos que nós fizemos, pela construção da luta, por nós sermos respeitados pelos trabalhadores. Nós retomamos as ruas são nossas, nós as cingimos de vermelho. Os trabalhadores agora perceberam o quanto é importante a organização, a luta, e a luta organizada pelas frentes, pelos sindicatos, pela CUT. De Brasília, as notícias da CNTE. Profissão Educador. O que pensam os profissionais da educação? Assembleias estaduais, mobilizações e atos públicos para pautar assuntos de interesse da classe trabalhadora e dos profissionais da educação. Beatriz Cerqueira, coordenadora geral do Sindiúti, ressalta que em Minas Gerais a luta está na agenda do dia. Era previsto um reajuste anual para que em 2018 o governo cumpra a lei do piso e em 2018 chegue pagando o piso salarial profissional nacional. Esse reajuste desse ano não foi pago, assim como demandas de carreira e reajustes retroativos também estão pendentes. Por isso a realização de assembleia e também para que nós possamos articular a nossa luta contra as reformas nacionais que estão vindo aí, articuladas pelo governo legítimo Temer, principalmente no que se refere à reforma da Previdência. Uma das ações dos educadores e educadoras em Minas para cobrar do governo Pimentel o cumprimento dos acordos assinados tem sido o acompanhamento par e passo de suas agendas pelo Estado. Nós faremos a partir de agora um acompanhamento de todas as agendas do governo e do governador por todo o Estado, cobrando as demandas da educação, que passam pela questão do piso, que passam pela questão da carreira, que passam pelo cancelamento definitivo da parceria público-privada, que é uma forma de privatização na educação, e dialogando com a sociedade sobre os problemas reais da educação e como que juntos nós podemos pressionar o governo para atender essas demandas que são importantes e também fazer com que nós pressionemos e denunciemos os deputados federais que têm votado contra a classe trabalhadora. Aconteceu no dia 21 de setembro último mais uma manifestação dos trabalhadores e trabalhadoras em educação de Minas Gerais. Desta vez, durante o Fórum Regional do Governo do Estado, no município de Frutal, na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. A atividade fez parte da deliberação de lutas aprovadas na última Assembleia Estadual dos Trabalhadores em Educação, realizada em 17 de agosto. Durante o Fórum Regional na Escola Estadual Maestro Josino de Oliveira, em Frutal, os servidores e servidoras voltaram a pressionar o governador para o pagamento do piso nacional dos salários até 2018, o pagamento do reajuste de 2017 de 7,64%, retroativos, e o ADVEB, Adicional de Valorização da Educação Básica, que garante o pagamento de adicional de 5% a cada 5 anos de efetivo exercício, a ser pago mensalmente, que já é devido desde janeiro deste ano. Quem luta, educa. Presidente do Conselho Municipal de Saúde diz que política de retirada de direitos e conquistas foi anunciada pelo governo Temer logo depois do golpe. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Está escrito na nossa Constituição. No entanto, esse governo do Michel Temer, assim que assumiu, fez declarações públicas dos seus principais ministros, do ministro da Fazenda, do Henrique Meirelles, e do próprio ministro da Saúde, o Ricardo Barros, de que o tamanho do SUS não cabe no orçamento, de que garantir o direito à saúde a todo o povo brasileiro não cabe no orçamento. E eles têm tomado uma série de medidas, então, para dar concretude a isso. Não cabe no orçamento, então vamos reduzir o orçamento da saúde, vamos investir no setor privado. Basicamente, a PEC da morte, conhecida aí como a PEC do teto dos gastos, ela impõe uma retração de recursos para a saúde, que é um crime contra
as pessoas, é um crime contra a humanidade, um crime contra o povo brasileiro, porque a população ela tem ficado desempregada, né? Tem perdido acesso a planos de saúde. Então os serviços eles têm que crescer e o limite financeiro impõe que os serviços necessariamente se estanquem ou diminuam de tamanho. E segundo ponto é a proposta que o governo tem bradado por aí dos planos populares de saúde. O que é isso? Ao invés do governo, através das suas agências reguladoras, cobrar para que os planos garantam assistência àquelas pessoas que têm planos privados de saúde, eles estão fazendo mudanças na legislação para garantir que os planos de saúde, primeiro, não tenham que arcar com todos os tratamentos, né, que o seu cliente precise, e segundo, que oficialize a coparticipação de até 50% dos procedimentos. Ou seja, é tudo que as operadoras de plano de saúde sempre quiseram no nosso país. Então, se você tira dinheiro do público e investe no privado, nós estamos diante de uma grande proposta orquestrada de desmonte do nosso SUS no país. O SUS cada vez mais vai ficar só para os pobres, né, e deixar de ter essa sonhada cobertura universal, né, que é o que a gente luta, o que a gente precisa, e é a escolha que o povo brasileiro fez na Constituição de 1988. É o momento mais grave da história da saúde no nosso Brasil nos últimos 30 anos. A presidenta da CUT Minas, Beatriz Cerqueira, diz que o povo não vai desistir da luta. A gente lança uma campanha em defesa dos serviços públicos e dos seus servidores. Nos preocupa muito, a situação é muito grave, nós achamos que a população não compreende o que é a privatização em cada setor e as consequências na vida dela, porque o discurso do governo Temer é que isso vai trazer mais investimentos, melhor economia, etc., etc. E nós sabemos que essa não é a realidade dos serviços públicos, né? Há bastante tempo, os serviços públicos têm sido atacados com a ideia de que aquilo que é público é ineficiente, é ineficaz, demora, é corrupto, que o bom, então, é o privado, que não vai ter corrupção, que vai ser sempre eficiente, que vai pela meritocracia, e nós sabemos que não é isso, não é essa a realidade dos serviços públicos. Se nós não nos juntarmos, e se nós não nos juntarmos à sociedade, a gente vai perder tudo que ainda é público. Nas ruas, trabalhadores e trabalhadoras se mobilizam contra as reformas de Michel Temer. É preciso continuar a luta, porque essa quadrilha que se instaurou no país deu um golpe nos trabalhadores, porque o golpe foi sobre nós, e agora querem que a gente pague esse golpe através das reformas que estão colocadas, que foram votadas, da reforma da Previdência que está para ser votada, da privatização dos serviços públicos. Então não é possível que a gente aceite isso, e o único caminho é continuar nas ruas, denunciando tanto esse desmonte, né, quanto também combater essa tentativa de lapidar tudo aquilo que é público, que é para todos, e colocar para a iniciativa daqueles que deram golpe. Ou seja, para nós não há outra alternativa senão a luta para seguir cada dia derrotando esse golpismo e reconquistando tudo aquilo que foi nos retirado. Outras palavras da juventude. Vários estudantes também marcaram presença na audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais no dia 12 de setembro em Belo Horizonte para discutir sobre os cortes nos orçamentos e o desmantelamento das instituições federais de ensino, que resultarão na precarização, na privatização e no fim da gratuidade no ensino público federal. Vou começar minha explanação pelo dia 11/8 de 2017, que é um dia muito importante para nós estudantes, em que todos os anos a gente realiza as nossas jornadas de lutas, porque esse, historicamente, é o dia dos estudantes. E esse ano, no dia dos estudantes, dia 11/8, esse pseudo Ministério da Educação anunciou algumas medidas que seriam tomadas dentro das universidades federais. Essas medidas são parte de uma articulação ainda do golpe que a gente viveu no ano de 2016, perpetrado pelo Parlamento, endossado pelo Judiciário e capitaneado por esse setor midiático, né, empresarial.
e que mostrou para a gente o tempo todo que estava completamente atrelado aos interesses internacionais. Ainda nesse dia do estudante, foi anunciado para a gente que a gente teria um corte de 50% nos investimentos nas universidades federais. Corte esse que representa a abertura de outros restaurantes universitários, laboratórios que as universidades estavam reivindicando e novos campos. E também 20% do que seria investido, né, no custeio dessas universidades. Eu até vi um questionamento à deputada Margarida Salomão, que como as universidades elas são muito caras, esses 20% não seriam nada. Só que a gente faz essa crítica dentro do movimento estudantil, que esses 20%, gente, eles vão afetar justamente aqueles estudantes que mais precisam. Porque esses 20% de corte no custeio, eles vão ser para acabar com o custeio das residências estudantis, vai atingir as universidades que hoje mais precisam, essas mais estão se capitalizando no nosso estado, que são as universidades interioranas, como a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha em Cucuri, que seria a primeira universidade a sofrer esses cortes de verbas. Então é por isso que hoje a União Nacional dos Estudantes, junto com a União Estadual dos Estudantes, se une mais uma vez nesse episódio histórico para defender a UFVJM. Porque a UFVJM é uma das universidades mais jovens que a gente tem no nosso estado, que foi criada recentemente no governo Lula, em que ele aplicou qual seria o projeto dele de universidade popular. Então a gente vai com tudo agora, nessa jornada de lutas, defender a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Cucuri, que é uma universidade que mudou a perspectiva dessa região, que é uma das regiões que a gente sabe que é a mais pobre do nosso país. E se a gente for fazer uma análise das universidades federais do nosso estado, hoje o nosso estado é um estado que mais tem universidade federal no país. Mas se a gente traçar uma linha no meio do nosso estado, para baixo dessa linha nós temos 3 universidades e no norte do nosso país nós temos 3. Então a gente tem que defender com muita garra a UFVJM e a expansão dessa universidade. Porque o que a gente está falando aqui é uma luta muito cara, do nosso povo, né, do norte, que quer se ascender socialmente e que enxerga nessa universidade a capacidade de crescer. Então, essa é a principal nossa luta dos estudantes e que vamos travar, né, contra o Ministério da Educação, que já deixou claro para a gente qual que é o plano deles, que é aplicar o tripé, né, que hoje a gente chama de tripé do MEC, que é precarizar, privatizar e, por último, extinguir a gratuidade das universidades. Gabriel Nunes lembra que é preciso continuar a luta para resistir ao desmonte do ensino público federal. Criou-se no nosso país um bloco muito forte, né, que colocou para a gente essa agenda de retrocesso não só para a educação, mas para todos os outros setores, que a gente foi bombardeado, que exigiu da gente estar nas ruas resistindo todos os dias, dentro dos espaços, dos nossos trabalhos. Então, assim, a gente enxergou que para que a gente pudesse defender as universidades federais, a gente tem que defender a nossa frente ampla. Todos os movimentos que são responsáveis por carregar nas costas, eu digo assim com esse pesar, porque são os movimentos sociais que carregam nas costas os sonhos de milhares de jovens brasileiros. E que fazem desses sonhos, gente, um sonho uno, que é um sonho de emancipar a nossa juventude. Porque sem emancipar a nossa juventude, todos os outros sonhos não, assim, se tornam passíveis de nunca se tornar realidade. Porque a gente tem que lutar como um todo, né? Então, assim, nesse momento, a gente convoca todos os movimentos estudantis, movimentos sociais, os sindicatos, o governo, que tem mostrado nesse período que está do lado do estudante, dialogando, como foi colocado aqui pela nossa camarada. Realmente, hoje, no Rio de Janeiro, no Amazonas, as universidades estaduais têm sofrido uma precarização muito grande, mas dentro do estado de Minas Gerais, a gente acaba de aprovar uma política de assistência estudantil para as UEMs e para as Unimontes, para além da expansão dessas universidades também. Kessia Cristina Teixeira de Paula, presidenta da União Colegial de Minas Gerais, falou da luta travada pelos estudantes contra o governo Temer e criticou a entrega dos bens públicos à iniciativa privada. O que tem acontecido hoje é uma questão de classe, né? Os estudantes defendendo a educação pública e alguns setores que estão no governo atual de forma ilegítima e impopular, sem adesão do povo, querendo acabar com a educação, né?
Kessia Cristina lembrou Nelson Mandela para falar da importância da educação como um processo de transformação social. Porque, como dizia Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa para transformar o mundo. E se hoje o Brasil está em crise, é através da educação que a gente vai transformar o Brasil. Atualidade. Durante o lançamento na Assembleia Legislativa de Minas Gerais da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional, formada por 18 senadores e 201 deputados federais, o senador Roberto Requião disse que o governo Michel Temer está promovendo hoje um processo total de desmonte do Brasil. Ele falou ainda da necessidade de um plebiscito revogatório para anular os erros do governo federal, que está acabando com o país. É o desmonte de um projeto nacional, que passa desde a alienação do solo sem limite para capitais estrangeiros, até as últimas medidas de entrega da Petrobras, de venda da Eletrobras, o que destrói qualquer possibilidade da existência do Estado Nacional. É uma política que nos coloca numa situação de absoluta dependência, como se nós fôssemos uma espécie de um Porto Rico. Um país associado a uma grande potência e sem nenhum projeto nacional. Então surgiu no Congresso Nacional essa frente mista do Senado e da Câmara, que conta hoje com 18 ou 19 senadores e 201 deputados. E nós estamos discutindo esse processo. E hoje nós pretendemos iniciar aqui, ou elaborar a ideia de uma espécie de uma declaração de compromisso de políticos e brasileiros nacionalistas de abraçarem a causa do plebiscito revogatório. Esse governo tem que ter um fim e, nesse momento, nós devemos submeter à população todos esses erros e anulá-los de uma forma definitiva. É um aviso aos que estão comprando o que compram de quem não é dono, de que estão cometendo crime de receptação. Isso não vai se manter num período breve de tempo no Brasil. O senador Roberto Requião diz também que o Congresso Nacional não aprova a reforma da Previdência, mas, em contrapartida, os parlamentares estão negociando tudo, cargos à revelia, e que isso representa a falência representativa popular no Congresso, que se transformou num grande balcão de negócios. Eu acho que o Congresso não aprova a Previdência, mas está negociando cargos e emendas de uma forma que não representa a opinião pública do Brasil. Aliás, a representatividade do nosso Congresso é muito estranha. Nós somos um país católico, a maior bancada é evangélica. Nós somos um país de trabalhadores, a bancada ruralista é enorme. Nós temos uma maioria de mulheres no Brasil, elas praticamente não têm representação no Congresso Nacional. Nós somos um país negro e nós não temos negros no Congresso Nacional. Então, nós estamos numa completa falência no que diz respeito à representatividade da população brasileira no Congresso. Se transformou num balcão de negócios negociando o fim de um projeto nacional. Outro alerta do senador: o Brasil está entrando numa guerra fria e, com isso, vendendo a preço de banana os nossos bens naturais. Na década de 80, o Brasil produzia industrialmente mais do que a Tailândia, a Malásia, a Coreia do Sul e a China. Hoje nós não produzimos industrialmente 15% do que eles produzem. Isso foi consequência da entrada do Brasil na Guerra Fria. E nós estamos entrando em outra Guerra Fria, só que agora não é ideológica mais. É uma guerra pelo controle dos bens naturais do Brasil, pelos grandes interesses econômicos. De um lado, os Estados Unidos, um mercado como o europeu, e do outro lado, a China e a Rússia. E nenhum desses grupos se interessam com a situação social do brasileiro. E nós temos que sair disso com um projeto nacionalista. Nós queremos um programa que defenda o trabalhador brasileiro, o capital produtivo nacional, a indústria nacional. E o adversário, sem a menor sombra de dúvida, é o capital financeiro, que o Papa Francisco chama de mamon. E mamon, na Bíblia, não é nem Deus nem diabo. Mamon em hebraico significa dinheiro. O dinheiro não pode comandar o país. Momento CUT Minas. Água e energia com soberania, distribuição de riqueza e controle popular.
É essa a voz que os movimentos sociais e populares, juntamente com a CUT, levantam nesse momento em que o governo Michel Temer acaba de leiloar e privatizar 4 usinas da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG. Segundo Jocely Andrioli, coordenador nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, MAB, o governo federal, ao privatizar 4 usinas da CEMIG, trará prejuízos para consumidores que vão pagar uma conta que já foi paga ao longo de anos. A CEMIG vai ficar sem energia e vai repassar ao consumidor uma conta que chegará 3 vezes mais do que a atual conta de luz, que já é um absurdo, já é a mais cara do mundo aqui em Minas Gerais e vai passar a triplicar. Por isso, os movimentos sociais, o MAB, o Sindiúti, o Sindieletro, os petroleiros, junto na plataforma operária e camponesa para a energia, estamos discutindo com a população, alertando o que isso vai acontecer e fazendo vários seminários, vários debates e muita luta para tentar reverter a situação. Nossa proposta é que a gente não pague por aquilo que já pagou e que as hidrelétricas sirvam agora para reduzir a tarifa de energia e formar um fundo estadual para a saúde, recursos para a saúde, educação, direito dos trabalhadores. Então essa é a pauta, essa é a luta. Por sua vez, o presidente da Central Única dos Trabalhadores, Wagner Freitas, durante congresso extraordinário e exclusivo da Central, de 28 a 31 de agosto passado, convocou a classe trabalhadora a permanecer na luta. Eu quero vir dizer aqui em alto e bom tom, a luta valeu a pena, continua valendo a pena, nós continuamos nos enfrentando. Eles não colocaram ainda a discussão da reforma da Previdência pelos enfrentamentos que nós fizemos, pela construção da luta, por nós sermos respeitados pelos trabalhadores. Nós retomamos as ruas são nossas, nós atingimos de vermelho. Os trabalhadores agora perceberam o quanto é importante a organização, a luta organizada pelas frentes, pelos sindicatos, pela CUT. Eu sei que vivemos um momento duro e difícil, mas também sei que nós temos condição de dar a volta por cima e o Congresso tem que ter essa ideia que nós temos que passar para a sociedade. A CUT não está com medo, a CUT não está nem um pouco atemorizada, a CUT está sabendo de que tudo que ela lutou não foi o suficiente ainda para não retirar os nossos direitos, mas que nós temos condição de continuar a luta e retomar todos os nossos direitos. Só a luta é que nos dá a possibilidade de fazê-lo, gente. É só a luta coletiva, é só a luta com muita unidade que pode fazer isso. Mulheres em Marcha. As mulheres novamente saem às ruas para levantar suas bandeiras. Uma realidade dura e que precisa mudar. As mulheres atingidas por barragens são exemplo de uma luta que não quer se calar. Pela vida, por suas comunidades, seus laços históricos, pela água, contra a prostituição e outros direitos que quase sempre são negados. Alexandra Maranho, da Coordenação Estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens, MAB, nos conta um pouco mais da vida dessas mulheres. A gente vem percebendo no MAB que as mulheres atingidas, elas têm uma dupla violação quando acontece a construção de uma barragem ou um rompimento, né? Elas são atingidas da mesma forma que a comunidade, que os companheiros, mas elas são atingidas também pelo fato específico de serem mulheres. Então, o machismo que está impregnado na sociedade, que é reproduzido pelas empresas, ele afeta de uma forma muito mais intensa as mulheres, né? Então, elas não têm direito à participação, à decisão, os laços familiares são quebrados, a renda que a mulher costuma ter lá na sua propriedade, lá na horta, lá no seu terreiro, elas perdem também. A relação com a água, que a mulher tem uma relação muito intensa com a água também, ela é quebrada. A prostituição também, quando a empresa chega num local para construir uma hidrelétrica, ela é muito forte também. Então são questões muito específicas relacionadas à vida das mulheres, que é cada vez mais intensa, então, a violação sobre as mulheres. Em relação a Mariana, já vamos completar 2 anos desse crime. Como é que está hoje a relação dos atingidos? Como é que você percebe essa realidade? Então, os atingidos, eles continuam da mesma forma
como no dia que rompeu a barragem, né? Eles continuam vivendo em Mariana, então eles perderam a comunidade, perderam os laços, perderam a história, perderam tudo e eles continuam na mesma situação ainda. Alguns processos foram feitos, mas as famílias continuam na mesma situação, vivendo de aluguel, recebendo da empresa para poder sobreviver, que não é o que elas querem, né? Elas querem ter o seu trabalho de volta, querem ter a comunidade de volta, querem ter a família de volta e elas continuam na mesma situação ainda, com promessas da parte da empresa, da parte do governo, mas nada de concreto ainda foi feito, né? E há também um desajuste de toda a família, não é isso, Alexandra? Filhos, né? Enfim, a mulher sofre, os homens sofrem, as crianças também. Com certeza. E eles também vivem num ambiente que não é um ambiente que eles escolheram, né? Eles sempre viveram no distrito, viveram nas suas comunidades, vivendo de forma simples. Então eles não querem estar no centro urbano, vivendo da forma como eles estão vivendo, né? Eles querem voltar para os seus laços, para as suas comunidades, viver da forma como eles viviam. E eles estão num lugar onde eles não estão se sentindo bem, né? As notícias da CNTE de Brasília. Momento CNTE. Em pauta estavam os aposentados, as mulheres, a LGBTfobia, a formação sindical, assuntos municipais, saúde e muito mais. Todos com um só objetivo: uma melhor educação pública. Durante a reunião do Coletivo de Combate ao Racismo, Dalvani Leles, o compromisso da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação com as questões raciais foi reforçado também através da discussão do projeto Escola Sem Racismo. É um selo que já existe da Confederação e que nós estamos iniciando uma proposta para 2017, né, de uma campanha ampla e nacional para que todas as escolas sejam sem racismo. Então, a responsabilidade dos sindicatos e da confederação é de possibilitar essas ações no dia a dia da escola, para que a escola seja acolhedora, para que a escola faça esse debate, para que a escola reconheça a existência do racismo e que possa fazer ações, envolver ações no dia a dia da escola e não ações pontuais. Outro compromisso da CNTE é o combate à violência e à discriminação contra pessoas LGBT. A ideia do coletivo é colocar em funcionamento um observatório nacional, uma rede para conectar todos os parceiros da Confederação e saber como está, em cada estado, a luta pela liberdade de discussão de gênero. A escola pública trabalha com pessoas e quando nós trabalhamos com pessoas, discutir gênero, discutir diversidade sexual é discutir pessoas. Então nós estamos fundando esse observatório para identificar violência contra professores e professoras que trabalham essa pauta na sala de aula e criando esse observatório para criar dados, verificar e criar possibilidades para discutir de maneira mais efetiva essa pauta, esse debate. Acompanhando também essa ideia de aproveitar as novas tecnologias para fortalecer a luta de todas as entidades, a CNTE apresentou a proposta de uma nova plataforma virtual com foco na formação dos sindicatos. Com a ferramenta, todas as entidades vão poder acompanhar, inspirar e interagir com os projetos estaduais de formação. Neste espaço da plataforma, o pessoal vai conseguir, além de inserir os seus cursistas, eles vão criar fórum de discussão, né? Vão poder postar fotos dos momentos presenciais da sua formação, vai poder interagir de um curso de formação ao outro curso de formação, de um sindicato a outro, enfim, vai tornar a formação sindical muito mais dinâmica. E nós temos que aproveitar o que a tecnologia nos proporciona para a gente poder avançar na formação, na organização e, consequentemente, na nossa luta sindical. Hoje nós vivemos um mundo de novas tecnologias, então é fundamental a gente olhar para a formação, olhando um processo de novas tecnologias. Então essa formação, ela precisa olhar para esse trabalhador enquanto um sujeito integral, enquanto um sujeito de um processo coletivo e olhar ela, esse trabalhador como um todo e a partir disso integrar as ações. Obrigada pela sua audiência e aguardamos você no próximo programa. Fique agora com o nosso quadro de humor.